Está no ar mais um TVL Cultura e hoje a gente vai conversar de um momento muito especial para a cidade sobre os 150 anos da Casa da Família Gärtner. É a casa que abriga hoje o Museu da Família Colonial. Para a gente conversar sobre esta casa, sobre esse momento, a gente recebe então a professora Sueli Petri, que é a diretora do Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação Cultural de Blumenau. Olá, professora Sueli. Olá. Tudo bem? Tudo bem. A gente fica muito feliz em receber a professora para conversar sobre essa casa tão importante, né, para a nossa cidade e para a nossa história. O prazer é todo meu e falar dessa residência é falar um pouco da história da cidade. Essa casa se confunde com a história de Blumenau. Aqui existe todo um envolvimento da cidade porque ela está no coração da antiga Stadtplatz. Se fecharmos os olhos e nos locomovermos para o século XIX, nós vamos entrar num ambiente onde aqui está sediado o núcleo primitivo do lote que foi demarcado pelo Hermann Blumenau. Aqui viveu seu sobrinho, Victor Gärtner, que era um dos grandes colaboradores, quando aqui chegou em 1857, do Dr. Blumenau. E a participação dele foi muito ativa também no aspecto social, no político, no administrativo. E Victor Gärtner, nós não podemos dissociar de uma outra figura importante, que é a Rose Gärtner, a fundadora do teatro em Blumenau. Existe uma correspondência de 1860, onde a Rose escreve para os seus avós na Alemanha, e ela retrata muito bem qual era o contexto de Blumenau, colônia da época, onde em determinados momentos ela fala da casa que estava sendo edificada e diz que agora a casa tem janela, vidraças, o chão tem assoalho e que lhe dá um conforto muito grande. E esta casa, ela está realmente envolvida nesse clima de passado-presente, e a Rose Gärtner vem nos percorrendo nesse tempo da história por ser ela a fundadora do teatro em Blumenau. O Victor Gärtner, quando chegou, logo se apaixonou por Rose. A Rose era 10 anos mais jovem do que ele. E deste casamento nasceram 8 filhos. E entre estes 8 filhos, o destaque fica por conta da Edith Gärtner, que também tem uma outra história muito importante para a história de Blumenau. Mas eu ainda vou voltar ao casal que aqui residiu. Sim. E este casal teve uma participação muito grande, não apenas por ser o sobrinho do Dr. Blumenau, o Victor Gärtner, mas também por participarem de várias entidades, foram eles cofundadores do Frozen Teatro, de entidades como a Sociedade de Atiradores de Blumenau, que hoje é o Tabajara Tênis Clube, e outras entidades que foram nascidas naquele tempo. O Victor Gärtner, em 1871, quando houve a unificação alemã, ele foi nomeado pelo Kaiser Guilherme I para ser o cônsul representante da colônia Blumenau na Alemanha. Então, as questões diplomáticas dos colonos eram resolvidas através do governo alemão e Victor Gärtner. A sua participação vai até 1888, quando ele veio a falecer. E aí entra novamente a figura da esposa, por ser ele comerciante, quem assume toda a coordenação comercial, a grande empreendedora deste investimento que aqui fora feito, é a Rose Gärtner. Então, eu diria que a Rose Gärtner era uma mulher que estava à frente do seu tempo. Por quê? Imagine, no século XIX, as mulheres tratavam seus maridos, sim senhor, o senhor meu marido, havia uma submissão muito grande. E ela não, ela era uma mulher que estava à frente do comércio, na vida social, sempre envolvida com a comunidade da época,
E isto a fazia uma mulher realmente dinâmica. E essa dinamicidade vai até o início do século XX, quando ela veio a falecer. E a Edith, começa a história de Edith agora, que está com 18 anos. As irmãs já estavam casadas, uma delas com Pedro Cristiano Feddersen, que também era um grande comerciante. Um outro irmão estava na Argentina. Outros dois eram solteiros, que aqui permaneceram. E ela, então, vai à Argentina e lá ela tem a oportunidade de conhecer Eleonora Duse, que era uma grande atriz de teatro, e ficou impressionada com a parte artística dessa personalidade e se encanta, como a mãe era fundadora do teatro aqui, fazia toda essa atividade cultural, ela também se dedica às artes cênicas e vai para a Alemanha, onde desenvolve todo um trabalho. Mas voltando aqui a esse espaço sagrado, como eu chamo, que é a nossa casa da família colonial, hoje casa de família colonial, nós temos o horto. E este horto também nos leva, nos reporta para o século XIX. Aqui nós temos uma paz muito grande, porque existem árvores que assistiram momentos da história de Blumenau. Elas são ainda as memórias vivas. Temos ali um cipreste que foi plantado no dia 24 de dezembro, que também vai fazer 150 anos, pelo Dr. Blumenau, pelo pastor Oswaldo Hesse e por Victor Gärtner. O que significa essa representação, esse simbolismo do plantio de uma árvore? A unificação das forças vivas da época: religião, comércio e administração. Então, tudo que nós olharmos nesse acervo, que hoje é a Casa Museu Família Colonial, tem alguma ponta da história. Então, as pessoas que vierem visitar essa Casa Museu, elas têm a oportunidade de se envolver, refletir, pensar o que é esta casa que nós chamamos de Museu da Família Colonial. Ela vem de um contexto histórico do século XIX. Prestando atenção no que a professora, nessa aula que a professora deu, né, sobre a história de Blumenau, é incrível pensar que resistiu, né, porque essa casa, então, foi o coração da colônia e ela continua sendo o coração agora da história da cidade, né, porque ela está localizada no centro histórico da cidade. No centro histórico da cidade, e a casa ao lado, anexa, quase que conjugada, ela é a mais antiga, ela é de 1858, então ela tem 158 anos, e esta está com 150. E pegando esse teu pensamento, eu volto agora à personagem da Edith Gärtner. Se hoje nós temos esse prazer de contarmos com esse monumento que é o Museu da Família Colonial, nós devemos a Edith Gärtner. Poderia ser aqui uma corrente de prédios. Não o temos. Temos essa área de valor histórico justamente pela sensibilidade de Edith Gärtner, que na década de 50, quando celebrou-se o centenário de Blumenau, ela que vinha de uma vivência europeia, sensibilizada pela questão histórica, percebendo que a cidade estava ganhando novos rumos com o desenvolvimento, que Blumenau estava fluindo nessa década para frente, ela então decide doar. Ela era solteira, não tinha herdeiros, não diretos, né? Não teve filhos, então ela decide transferir este patrimônio para a municipalidade, com a seguinte intenção: que se preservasse o horto, que se transformasse, após a sua morte, num espaço cultural, preferencialmente um museu. Aí um fato curioso que aconteceu com essa doação foi que um dos descendentes da família, já de terceira geração, entrou com um processo para que
a considerando como que estivesse em sanidade mental quando ela fez a doação. Nossa. Então, isso gerou um processo bastante grande, mas as pessoas que a conheceram, e ela fez essa doação lá em 1954, então não teve problemas algum para que anulasse essa vontade, intenção, essa vontade do qual ela era acusada naquele momento. E dessa forma, com o falecimento de Edith Gertner, nós temos o começo, então, de uma outra história, que é o nascimento do Museu da Família Colonial. Os móveis que aqui estão expostos, na sua grande maioria, não a pertenceram. Foi a comunidade que fez doação. Temos alguns de objetos, peças, que pertenceram à família Blumenau, à família Gertner e também da comunidade. E a fluidez dessa história continua, então, com esses visitantes que aqui passam, ao longo desses anos, desde 1967, nós já passaram milhares de pessoas vindas de todas as partes do mundo. E o grande charme é, então, além da casa, o cemitério de gatos, o horto. E por que cemitério de gatos? Porque a Edith Gertner, como não tinha filhos, ela, então, eu até diria que a Edith Gertner era uma grande defensora dos animais. A personalidade forte daquela mulher não permitia que nenhuma fruta que existia na época fosse tirada, porque aquilo era para os passarinhos. E dessa forma ela deixa a sua marca com os gatos. Ela gostava muito de gatos, teve vários, e à medida que eles vinham a morrer, eles eram levados na parte dos fundos do horto, e lá ela os enterrava. E com o passar do tempo, dado ao grande número de enterramentos que ali aconteceram, deu-se origem, então, ao cemitério de gatos. E dessa forma, o visitante tem mais essa oportunidade de conhecer esse espaço, que é um lugar de memória e também para que as pessoas sintam um pouquinho daquela história que faz parte de todos nós, blumenauenses, que aqui vivemos. É impossível um blumenauense que vive em nossa cidade, em algum momento da sua vida, não venha conhecer esse espaço que é de todos nós. E isso nós temos que ter consciência. Se nós, que aqui vivemos, que aqui moramos, que aqui encontramos o nosso espaço, crescemos, constituímos as nossas famílias, visitar o Museu da Família Colonial é como visitar um pouco da história de onde nós vivemos. Verdade. Falando de família, né, do nosso espaço, a Edith também foi uma mulher à frente do tempo dela, né, pelo que a professora está falando. Por essa luta com os animais, né, pela preservação do horto e também por estar à frente de uma ação artística, né? De uma ação artística, ela não representou em Blumenau, mas a sua vivência artística na Alemanha foi bastante grande. E uma mulher à frente do seu tempo, justamente pelo seu amor à natureza, à preservação, às memórias que ela nos deixa em termos de documentos, em termos de imagens fotográficas, que ela mesma se autofotografava. A presença dos gatos, dos cachorros, dos pássaros é muito forte. E também, quando se percorre o horto, parece que nós entramos numa aura toda especial, que Edith tinha o seguinte hábito: sempre aos finais de tarde, no verão principalmente, ela tomava o seu chá das 5. O que seria isto? Existe ali um espaço, uma área mais elevada, com uma mesa e bancos, e ela então tomava seu chá, ficava lendo a sua literatura, e isso ela mesma se registrou com esse hábito que ela tinha. Professora, a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente já volta e continua essa conversa sobre os 150 anos da Casa da Família Gertner. Boa
noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos com o TVL Cultura e hoje a gente está recebendo a professora Sueli Petri, que é diretora do Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação Cultural de Blumenau. E a nossa conversa, para você que está chegando agora, é sobre os 150 anos da casa da família Gärtner, a casa que hoje abriga o Museu da Família Colonial. Professora Sueli, no bloco passado a gente teve uma aula sobre a vivência da casa, né, da família na cidade de Blumenau. Essa casa tem muita história. Não só das pessoas que moraram aqui, mas dos intempéries do tempo, né? Exato. Quando se fala 150 anos, o que significam 150 anos? São 3 gerações de 50 anos. Ao longo dessas 3 gerações, esta casa, ela presenciou vários momentos da história da cidade. Ela registrou a família que aqui vivia, e nós devemos então pensar quantas alegrias, quantas tristezas, quantas crianças brincaram aqui, quantas visitas essa casa recebeu e a cidade. Aqui na frente nós temos hoje a Alameda Duque de Caxias, mas era o Boulevard Doutor Blumenau. Quando essa casa foi edificada, não existiam as palmeiras ainda, não existia esse calçamento. Quando nós fechamos a porta desta edificação, nós estamos, então, fechando um momento dessa história. E em 4 momentos, dentro dessa casa e de todo o espaço onde nós estamos, ela teve as enchentes de 1880, 1911, 1983, 1984. Mas ela também teve a alegria de receber o Dr. Blumenau nesta casa. As visitas que fizeram de pessoas ilustres da cidade. Nessa residência, por ser o cônsul que aqui morava, quantas decisões políticas, decisões administrativas foram tomadas, né? Então, quando se fala nesses 150 anos, nós temos que refletir que são 150 anos de cada dia acontecendo, fatos que ela presenciou. Nós temos uma imagem muito interessante que me faz refletir muito. Havia desfiles da Sociedade de Atiradores que iam até a sede e a concentração era aqui nesse entorno. Então, senhoras muito bem vestidas, os homens com seus trajes, uniformes, saíam aqui do consulado em direção à Sociedade de Atiradores. Então, esse é um momento social. O momento político, nós tivemos até a presença do cônsul Condé, que esteve aqui em Blumenau. Nós tivemos, em 1928, um rei da Saxônia, que esteve aqui. Então, nós tivemos vários momentos da história. A década de 30, que foi uma época de muitas perseguições aos descendentes de alemães. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, como é que foram as relações sociais, as relações emocionais, que tratamento tiveram essas pessoas. Então, são muitos os registros. E quando se fecha essa porta da história da família e da vivência que ela aqui, e se abre uma outra porta que é do museu, nós vamos encontrar pessoas que aqui trabalharam, que se dedicaram, que preservaram e preservam esse espaço. E aí eu me volto, então, a Leocádia Cordeiro, que foi uma das primeiras atendentes do museu, a Karen Hoffmann, a Carmen Hoffmann, que eram 2 irmãs, a Maria Welt,
a Heloísa Goulart. Agora nós temos pela primeira vez uma museóloga, Marcela Borel. E dessa forma esta casa vem sendo preservada. Os presidentes da Fundação Cultural que aqui passaram, o José Ferreira da Silva, que foi assim o grande mentor para que essa vontade de Edith fosse realmente efetivada. Aí veio o seu Allende, veio Frank Graff, veio José Gonçalves, que aqui permaneceu 20 anos, veio Braulio Schlegel, Marion Bubeck, o nosso presidente atual, Silvio Zimmermann. Então, são os nossos presidentes que têm essa responsabilidade de manter viva e a nossa municipalidade. Então, essa casa é do blumenauense, que tem toda essa função de fazer com que esse patrimônio cultural, que é de todos nós, seja preservado. E uma coisa que a professora falou no bloco passado, eu acho muito importante, é todo blumenauense ter ao menos uma passada pela casa, né? Uma visita. O museu está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 4, com o valor de R$3, né, o ingresso. Quartas-feiras é grátis. Tem ainda o gratuito. Não tem desculpa para não vir, tem um calendário extenso de visitação, tem os guias que acompanham a visita, dando as explicações, tem acessibilidade com os audioguias, né, o que é muito importante também. Quando vem o visitante estrangeiro, ele não vai ficar desassistido. Nós temos os audioguias no alemão, no inglês, que poderá lhes dar assistência. Eu só queria relembrar uma coisa, quando a gente cita nomes, muitas vezes a gente omite. Sim. E quando eu falei dos meus presidentes, eu esqueci de Ivo Radlis e da Marlene Schlindwein, que foram pessoas que também passaram por nós e tiveram essa responsabilidade de manter vivo esse espaço, e os outros que virão no futuro, que têm essa responsabilidade. E fica mais uma vez o convite aos nossos blumenauenses, quando não sabe o que fazer, venha conhecer um pouco da história de você, a história de Blumenau. A vida desse museu e dos outros museus que fazem parte do Centro Histórico de Blumenau depende da gente, das nossas visitas, né? Dessa renovação de memórias. Então, vem visitar. Tem o Museu da Família Colonial, tem o Museu de Hábitos e Costumes, tem o Horto Florestal, o MAB, tem o Museu de Artes de Blumenau. Blumenau tem 13 museus para serem visitados. E depende somente de nós, que aqui vivemos, visitar esses espaços e sentirmos como a nossa cidade é rica de lazer. E muitas vezes nós criticamos que essa cidade não tem nada, mas ela tem muitas opções para serem visitadas, trazer as visitas que nós recebemos e sentir orgulho de ser blumenauense. Fica a dica para vocês de um bom programa. E, professora, tem alguma programação especial agora para o fim do ano, para o período de festas, de abertura do museu? No final do ano, nós vamos estar com as portas abertas até o dia 24. Depois reabre no dia 27, 28, 29 de dezembro. Fechamos, então, e reabrimos a partir do dia 2 de janeiro. Inclusive, nas férias você tem a oportunidade de vir visitar o museu, né? Não vai ter desculpa mesmo. Professora, eu deixo um espaço para a professora fazer agradecimentos, né? Algum outro comentário sobre as pessoas que aqui passaram? Meu agradecimento é a todos que, direto ou indiretamente, vêm colaborando para que esse espaço seja preservado, conservado. E aquelas pessoas que aqui desenvolveram as suas atividades, para que deixaram aqui a sua marca, trabalharam, preservaram. E isso é importante para que o futuro desse espaço seja mantido. Muito obrigada. A gente agradece, professora Sueli. E você de casa pode acompanhar a nossa programação, né, dos museus e também da Fundação Cultural pelo site da Prefeitura de Blumenau.
E a Fundação também lançou essa semana o aplicativo para celular. Ele está disponível para os programas Android e também para iOS. Se você entrar na página do Facebook da Fundação, a gente tem o QR Code para você baixar o aplicativo e lá você fica por dentro de toda a programação mensal da Fundação. É isso. Professora, mais uma vez, muito obrigado por essa aula que a professora deu para a gente. Me orgulha fazer parte da equipe da Fundação e poder estar por perto do museu e sentir essa história viva. E obrigado por você de casa por acompanhar mais esse programa. Até a próxima.